Eu acho que Guimarães já deu o grande mote, né? Assim, a história com E, né? Tem uma grande dificuldade em converter-se na história com H maiúsculo e vice-versa também, não é? A história com H maiúsculo, sobretudo num país que tem que ter heróis, que tem que ter assim, uma espécie de fundamento, não é? Está a criar os seus próprios pilares enquanto uma identidade própria, não é? Portanto, nós estamos num momento em que os nossos próprios heróis são recentes, não é? A gente que ainda, alguns estão vivos, não é? Isso é um momento muito produtivo, mas ao mesmo tempo, digamos assim, é muito difícil produzir heróis enquanto eles estão tão próximos. O herói tem que ter uma distância, não é? Ele tem que estar para além da bruma, não é? De maneira que esse endeusamento que se faz já não é sujeito à prova, não é? Esse é um lado. Portanto, nós estamos ao mesmo tempo a escrever a história de Moçambique, que está começando a ser escrita agora, não é? E vivemos num país que está em ficção. Esse é um lado muito bom, muito feliz, quer dizer, porque Moçambique ainda tem muita área onde tudo é possível, não é? Ainda podemos ser qualquer coisa, não é? A minha natureza é uma natureza assim um pouco de introspecção. Mesmo que eu esteja na grande farra, sempre reservo um espaço a partir do qual observo o outro. E eu absorvo imagens durante o dia, mas quando chega a hora, começo a processar imagens, dou por mim a escrever. Então, eu acho que isso é um processo mesmo natural. Fui crescendo com essa maluquice, porque eu sujava os cadernos e tudo que era papel era para escrever, mas isso era um tique que eu sempre tinha. Quando eu cresço, vejo as desigualdades. Vejo o conflito entre mim e o mundo. Começo a querer expressar e descubro que os que me rodeiam não estão preparados para me ouvir. Então, não me resta mais nada senão dialogar comigo própria num pedaço de papel. Então, foi assim que eu comecei. Quando se fala da história da literatura moçambicana, há que atender a duas perspectivas, dois ângulos. Uma coisa é a literatura tradicional oral, aquela que é a oratura, que também temos, onde nós também temos poesia, temos contos, não é, tradicionais, onde nós também temos adivinhas, onde nós também temos teatro. Por outro lado, há aquilo que é a literatura moçambicana de língua portuguesa. A gente pensa que a oralidade é uma coisa das sociedades africanas que ainda não escrevem. Não é totalmente verdade, quer dizer, a oralidade está presente dentro de mim, como aquilo que é o lugar da minha infância, o lugar em que eu primeiro me exprimi, não é? Assim, como é que eu cheguei ao mundo, foi por via da palavra, não é? E das histórias, não é? E como é que as histórias foram sendo secundarizadas, foram sendo tidas como, nós dizemos, não venha aí com histórias, etc. Quando devia ser o inverso, eu queria dizer, olha, venha aí com histórias, porque eu quero ser alimentado. Começo já a escrever coisas um pouco mais profundas, alegres, tristes, enfim, dependendo da situação do momento, e amontoando, até que surgiu uma emoção forte. Guerra civil, morte, massacres, etc. E o conflito, porque aconteceu uma coisa extraordinária que foi o seguinte: eu trabalhava na altura na Cruz Vermelha de Moçambique. Saímos em serviço até Manjacase. E perto de Manjacase, na região de Macuacua, acabava de haver um massacre. Então, as pessoas deslocaram-se de Macuacua até a vila de Manjacase. Eu fui lá, porque eu fazia trabalho de socorro, e encontrei uma senhora de uma certa idade. Quando ela me viu, fugiu. Mas aquilo foi fugir, e eu vi que aquela mulher estava fugindo de mim. Não liguei, continuei o meu trabalho. Pelas andanças e pelas ruelas, cruzo-me com ela de novo e ela foge. Até que eu disse, não, aqui é um problema. Vamos resolver isto de uma vez por todas. Procurei por ela até a tenda onde ela se encontrava e perguntei, por que foge de mim, mãe? Ela olhou para mim e começou a chorar e disse, sabe, quando devia chegar,
E eu estava a ver a minha filha a regressar da morte. Ela foi assassinada ontem. Tu és tão parecida com ela. A mesma fala, a mesma altura, a mesma cor da pele. Então eu não consigo ver-te, minha filha. Porque tu és a personificação daquela que eu perdi. Olha, abraçamo-nos, choramos juntas. Acabei a minha missão, regressei a casa, mas foi uma coisa muito forte. A literatura escrita em Moçambique é um fenómeno importado e, portanto, os escritores moçambicanos têm de produzir a sua literatura com base em modelos importados, mas também precisam de encontrar uma base própria que vai receber e funcionar, como diria Fernando Pessoa, como um critério de síntese dessas influências externas. Então, esse critério, ou essa base que funciona como critério de síntese, é a literatura oral. De qualquer maneira, ao nível da língua portuguesa, devemos ver que, efetivamente, a partir dos anos 20, 30, 40, começa a chegar a Angola, a Cabo Verde, a Moçambique, a literatura produzida no Brasil após a Semana do Modernismo, que realmente fez uma grande revolução do ponto de vista artístico, quer nas artes plásticas, quer na literatura, não é? E isto calha-nos bem, porque vem realmente ao encontro daquilo também que era outra realidade muito parecida com a nossa, do ponto de vista social. Então é possível fazer-se uma literatura moçambicana, não só copiar a literatura portuguesa e estar influenciado diretamente por ela e pela sua temática. Então, não, a temática vamos virá-la para os olhos para esta terra. Como os brasileiros, depois da Semana do Modernismo, voltaram os olhos para a realidade não só linguística, como cultural. E eu, quando lia o café, o cacau, os negros, as prostitutas e aqueles conflitos coloniais todos, ou rássicos, tinha algo a ver conosco, que era a colonização, o sistema, as desigualdades, etc. Então eu começo a sentir-me muito bem com a literatura brasileira a partir daí. E em termos de poesia, eu fui caminhando, também fui ao encontro de Vinícius de Moraes. Há outros autores que eu leio com muito prazer, mas os que marcaram a minha carreira e que me deram a força para continuar a ser o que hoje sou, eu falo de Jorge Amado e falo de Vinícius de Moraes. Durante o período da guerra, nos anos 80, eu descobri uma fotocópia de um conto do Guimarães Rosa. E eu sabia que para um angolano chamado Londino Vieira, essa presença, não, essa sugestão que vinha de Guimarães Rosa tinha sido fortíssima para ele. E eu admirava muito esse escritor, e admiro ainda hoje o Londino Vieira, e portanto fiquei muito curioso sobre essa outra alma que o tinha inspirado, não é? E para mim foi realmente uma coisa muito importante. Ele fez-me perceber aquilo que eu queria fazer, não é? Que obviamente é uma coisa diferente do que ele faz, não é? Mas mudou. Eu tinha escrito já o primeiro livro de poesia, tinha escrito o primeiro livro de contos, quando eu me encontrei com a obra do Guimarães Rosa, e há ali uma marca de influência clara, não é? A literatura brasileira ainda hoje, embora a influência já não seja tão grande, porque outros valores e também a educação se expandiu, de qualquer maneira é muito lida e expandida, e quando chega cá as pessoas gostam de ler, porque são realidades, não digo iguais, mas afins, não é? E a língua permite realmente esta interação cultural, de interleitores, digamos assim, não é? Uma interação de leitores de várias categorias sociais que permitem ter realmente uma visão alargada do mundo da língua portuguesa. E o Brasil é um mundo imenso, não é? O Brasil não é homogéneo, não é? Os escritores de Manaus não são os mesmos escritores de Porto Alegre, não é? O mesmo certamente vai acontecer aqui em Moçambique, está acontecendo. Os escritores que escrevem, que é de origem, por exemplo, lá do Norte, têm outras perspectivas culturais do que os escritores que nasceu e cresceu aqui no Sul, não é? A partir de então já começo a tecer palavras sérias, de mágoa, de tristeza, de repúdio, de revolta. E fui fazendo notas. E eu disse, não, isto aqui é um livro. E então começo a tentar negociar a publicação do livro É o Ventos do Apocalipse, que aparece como segundo e não como primeiro. Na altura aconteceu uma coisa muito interessante. As pessoas olharam para o livro e disseram assim, foste tu que escreveste isso? Não, mas é muito grande, não dá para publicar. Tens que diminuir.
Fui para todos os lados à busca de alguém que se interessasse por aquele trabalho para publicar e a resposta era a mesma. Era lógico, eu sou mulher, todo o escritor tem sempre dificuldades para publicar pela primeira vez. A condição era tal, ok, tudo bem. Deixei o trabalho de lado e escrevi então Balada de Amor ao Vento. Porque o livro tinha que ter 80 páginas. Mais do que 80 páginas nós não podemos publicar. Então escrevo a balada, que é o primeiro livro, com 80 páginas. E acho que 2 anos depois consigo então publicar Ventos do Apocalipse. Portanto, esta conversa longa é mais ou menos para dizer que o que me deu realmente um forte impulso para bater-me pela publicação até conseguir foi exatamente esse espanto que é a vida. Quer dizer, chegam pessoas, destroem vidas assim. E a imagem daquela mulher que me ficou, gostaria tanto de ter uma fotografia dela, gostaria de saber se ela está viva. Não sei, é uma mulher que me marcou, pronto. E daí nasceu aquele livro Ventos do Apocalipse, que é um relato sobre a guerra. Para uma pessoa negra, sobretudo para uma mulher, para um africano, a literatura é alguma coisa mais. Quer dizer, nós somos um povo em permanente luta pela dignidade. Somos um povo que precisa de desenvolver a sua própria autoestima, reescrever a sua própria história. Portanto, como negra que sou, como africana que eu sou, eu vou trazer dentro dos livros, e como mulher, dentro da minha literatura, vou trazer exatamente a negociação deste espaço da minha identidade. O escritor é um inventor de mundos, não é? E isso acontece para o escritor de qualquer continente. Ninguém vai cobrar a um escritor brasileiro se ele é suficientemente brasileiro ou não. Ninguém sabe o que é isso. O que é ser tipicamente brasileiro? Ninguém sabe, não é? Ora, o brasileiro tem essa possibilidade, tem essa liberdade absoluta de ser qualquer coisa, não é? E ele, ao ser, ele está a ser naturalmente brasileiro, não é? Eu acho que os africanos estão agora conseguindo isso. Essa é uma grande libertação. Estão conseguindo perder esse caráter obrigatório de agora este livro tem que ser autenticamente africano, porque ele cumpre estas exigências que estão listadas. Fala do avô, fala da fogueira, fala dos feitiços, etc. Não, um escritor africano pode falar do que ele quiser. Okay? E ele continua a ser completamente africano, como a interrogação que se tem que fazer é se o livro é bom ou não. Se aquela literatura tem valor ou não. O resto, esta coisa da autenticidade, é melhor deixar isso para um assunto da polícia, das alfândegas ou da migração ou qualquer coisa, porque não funciona com a arte. Não é?